Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. SEI das Desapropriações realiza nova reunião. Conheça o Vote, ferramenta disponível no novo site da Câmara para que você, cidadão, opine sobre os principais projetos de lei em discussão. Sala de aula na Câmara. Estudantes conhecem o prédio do Legislativo. E no mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, vamos discutir desmatamento. Pesquisador do INPE comenta sobre a situação de São José dos Campos e também do Vale. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores que compõem a SEI das Desapropriações realizaram uma nova reunião na tarde de ontem. No encontro, novos documentos sobre o entorno da Arena de Esportes foram analisados. A comissão investiga supostas irregularidades na execução de obras em terrenos particulares. Mais detalhes na reportagem. Durante nova reunião da SEI das Desapropriações, os vereadores discutiram a respeito dos documentos solicitados durante as últimas reuniões, já analisados pelos membros da comissão. Entre eles estavam o processo de construção da Via Oeste e também a certidão referente à nomeação de uma rua ao entorno da via, denominada Alfredo Fernandes de Almeida. Para o vereador Carlinhos Chaca, a documentação é confusa. O que eu preciso é que a prefeitura comprove que a área lá da Via Oeste, onde foi construído a arena de esporte, se ela é pública mesmo. Até agora a prefeitura não conseguiu comprovar que essa área onde foi feito parte da arena e a via Alfredo Fernandes se é pública. Até o exato momento, os documentos que não chegam só deixam a gente mais confuso ainda e cada vez mais indicando que realmente é área particular. Ainda com o resultado da análise dos documentos, os vereadores apontaram que o processo de licitação da obra da Via Oeste aconteceu antes de o terreno ser desapropriado. O edital para se fazer a Via Oeste e essa rua que eu falei, a Rua Alfredo Fernandes, ela começou a licitação, o edital, ele foi publicado em agosto de 2007. Agosto de 2007. E o edital de desapropriação só aconteceu em 8 de maio de 2008. Para você ver, um ano depois quase, que aconteceu de fato a desapropriação. Ou seja, você começou uma obra pública, a empresa, quando saiu esse decreto, a empresa já tinha recebido 3 medições. Ou seja, já tinha recebido, a obra já estava a todo vapor e estava sendo feito numa área particular. O presidente da SEI, vereador Wagner Balieiro, também alegou que a documentação enviada pela prefeitura não comprova qual seria a delimitação da área ocupada pela obra e quais os valores pagos pela compra do terreno. A empresa proprietária daquela terra, a Ultrabuce, ela entrou na justiça questionando o valor da desapropriação dos 7.090 metros quadrados. Então, a prefeitura, pelo perito, estimou em quase um pouco mais de R$500 mil aquela área. Depois, a justiça, com perícia, contra perícia, colocou um valor ali, determinou um valor de R$1.060.000. E houve toda uma correção de 2008 para cá. Então, entre aquilo que foi pago lá no início, mais o que falta pagar, o custo total dessa desapropriação, mais os honorários advocatícios, vão chegar próximos de R$2.330.000. No processo que está aqui conosco, que veio da prefeitura para cá, até o mês de março, ainda não havia sido feito o pagamento da diferença desse valor para aquilo que foi posto no depósito inicial lá no processo de 2008. Para esclarecer a situação, a comissão solicitou à Prefeitura informações de possíveis processos administrativos da empresa dona da área ocupada pela obra referentes à invasão irregular. Dentro desse processo, não foi possível verificar, além da reclamação da própria empresa Ultrabuce,
uma suposta ocupação da prefeitura na área que era dela. Então nós vamos fazer um pedido pela SEI para que a prefeitura nos informe se há um outro processo administrativo, alguma coisa formal, onde essa empresa, proprietária daquela grande área, que chama Ultrabus, se ela entrou com um pedido de indenização por uma ocupação irregular da prefeitura, ou se ela está questionando junto à prefeitura essa ocupação de uma área maior do que ela já está ocupando. Durante a reunião, foi discutida a convocação de representantes do Departamento de Patrimônio Imobiliário, da Comissão de Desapropriação e da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura para esclarecer como funciona o processo de desapropriação. Os convocados devem tirar dúvidas referentes à Via Oeste e também ao Camelódromo de São José, outro foco de investigação. Uma visita ao camelódromo foi agendada. A próxima reunião da SEI está marcada para segunda-feira, dia 13, às 4 horas da tarde. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões da comissão. Estudantes fizeram do prédio da Câmara a sala de aula. Eles visitaram o Legislativo para conhecer o trabalho dos vereadores e debater sobre política e cidadania. A visita faz parte de um projeto educativo da Câmara Municipal. Curiosidade e concentração. Foi assim que cerca de 50 estudantes visitaram pela primeira vez o prédio da Câmara Municipal de São José dos Campos. Alunos e professores da Fundação Hélio Augusto de Souza, a Fundas, e da Escola Joseense tiveram a chance de conhecer como funciona a rotina do Legislativo. O grupo foi recebido no gabinete do vereador Willis Goulart. Para os professores, a visita ajuda a mostrar na prática aquilo que é aprendido pelos alunos na sala de aula sobre cidadania e funcionalismo público. Eles estarem vendo que nessa exposição, se vocês estiverem embaixo, de ver a São José antiga, São José agora. Então isso para eles foi é grandioso. Acho que é um presente e tanto. E é um ensinamento. Acho que esse ensinamento é o melhor de todos. Ainda durante a visita, os estudantes assistiram a um vídeo institucional sobre a Câmara. Tiveram um bate-papo descontraído com o presidente Shakespeare Carvalho, além de conhecerem o plenário onde acontecem as sessões e compartilhar com os colegas do que mais gostaram da visita. A gente conheceu o espaço inteiro e acho que me ajudou a aprender mais um pouco sobre São José dos Campos pelo vídeo. Eu gostei também dos vereadores e também da participação daqui e de visitar aqui também, porque antes eu não conhecia. O presidente fala sobre a importância dos alunos visitarem a Casa Legislativa e como o conhecimento adquirido pode ser agregado na educação. É uma lição de cidadania. Os nossos alunos da cidade de São José dos Campos conhecerem pontos da cidade, conhecer a Câmara Municipal, aonde se vota as regras, aonde se coloca as regras. Isso é importante. E fora uma lição de cidadania de você poder conviver em harmonia e se respeitando todas as instâncias. Isso é importante. Eu tive a oportunidade, quando criança, de fazer essa mesma visita e hoje terá o privilégio de estar como presidente recepcionando essas crianças aqui da nossa cidade, da nossa Câmara Municipal. Já pensou em poder opinar sobre os projetos de lei em discussão na Câmara? Essa é a proposta da plataforma Vote, disponível no novo site do Legislativo. Com a novidade, você, cidadão, pode dizer se é favorável ou contrário às propostas dos vereadores e ainda compartilhar essa opinião nas redes sociais. Confira mais na reportagem. Não foi só a aparência que mudou no site novo da Câmara Municipal de São José dos Campos. Uma nova ferramenta veio para aproximar ainda mais a população dos assuntos tratados aqui na Casa Legislativa. Essa ferramenta é o Vote. Por meio dela, o internauta pode opinar sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Com apenas um clique neste link, que fica na página inicial, a população tem acesso a um resumo do projeto, além de ver qual vereador é o autor da proposta e pode votar se aprova ou não a ideia. O voto é secreto, mas o resultado fica disponível para o internauta. Nós fomos às ruas ouvir da população o que acharam da novidade. É muito importante porque a gente pode estar opinando, dando nossa opinião sobre se está ajudando ou não na sociedade, se a gente pode mudar ou não. Eles podem estar melhorando, pensando em novos projetos que realmente estariam ajudando a sociedade, não, só para eles. Eu acho que ele vendo do jeito que está causando o projeto dele, se a população aprova ou se não aprova, ele vai se sentir pressionado a aprovar se a população aceitar e não aprovar se a população não aceitar.
Isso não teria caráter político assim de decidir alguma coisa ou não, seria só uma opinião para eles levarem em conta ou não. Mas eu acho que seria interessante se eles pudessem ouvir o que a gente tem a dizer e decidissem as coisas a partir disso. Para votar é só acessar www.câmarasjc.sp.gov.br. No próximo bloco, o assunto é meio ambiente. Vamos falar sobre desmatamento. Uma pesquisa do INPE mostrou como está a situação das nossas florestas na região do Vale e em todo o país. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Neste mês é comemorado o Dia do Meio Ambiente. E tão importante quanto discutir ações de educação ambiental é saber como anda a situação das florestas brasileiras. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra justamente isso. A pesquisa apresenta um mapa recente do desmatamento tanto na nossa região quanto em todo o país. A repórter Vivian Scatolin conversou com um dos pesquisadores do INPE e tem mais informações para a gente. Olá, desde 1990, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Fundação SOS Mata Atlântica publicam o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Esse é o tema da minha conversa com o pesquisador do INPE, Flávio Ponzoni. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, esse último mais recente, né, os dados são de 2014 a 2015, Isso. aponta aí um desmatamento de 184 quilômetros quadrados ou 18 mil hectares. O que isso significa em termos de série histórica? Ele é, na verdade, muito parecido com o número que a gente obteve o ano passado. É um número elevado, considerando o bioma Mata Atlântica, que é um bioma muito sensível, né? Qualquer alteração que você promove, você afeta a vida de muitas pessoas, né? Aqui, qualquer 3, 4 hectares faz diferença. Então, esse número ainda é elevado, né? Apesar que na série histórica ele representa pouco, mas para o bioma como um todo, na situação que ele está, ele é considerado um número elevado. Ela ocupava 15% do território brasileiro, e esses 15% aí sobrou, se a gente considerar os remanescentes aí acima de 100 hectares, a gente só tem 7,8%. Se a gente considerar todos os polígonos até 3 hectares, a gente vai ter 12,8%, 12,7% dos 15% preservados, né? E ocupa alguma área de 17 estados brasileiros? Sim, 17 estados da federação, né, que vai do Rio Grande do Sul até o Nordeste. E quais são os que lideram o desmatamento? Então a gente já teve a Bahia como um grande desmatador, Minas Gerais, Piauí. Piauí é curioso porque ele tem tão pouco de Mata Atlântica, mas ele tem alguns empreendimentos lá recentes que estão desmatando bastante, são polígonos de desmatamento, que a gente chama, né? São áreas grandes e a semelhança é o que acontece às vezes na Amazônia, né? Então dessa vez a gente tem Minas Gerais, que voltou a liderar, né? De seguida de Bahia, Piauí. O desmatamento é para fins diferentes? Dá para perceber isso pelos dados, pelas imagens coletadas? É verdade. A gente tem diferentes demandas, né? Depende da localização e também tem incentivos regionais locais. Às vezes você tem um empreendimento imobiliário ou algum empreendimento de maior porte, por exemplo, como aconteceu em Pernambuco, onde nós tivemos lá o Porto de Suape, né? Um incentivo para a ampliação desse porto teve um impacto grande na área de mangue. Mangue também é um tema que a gente considera no nosso mapeamento, não é só os remanescentes florestais que estão no interior, mas também as formações florestais litorâneas, como a restinga e o mangue, né? Certo. Então, no estado de São Paulo e outros estados, como no sul e sudeste, a gente tem a demanda pela especulação imobiliária. Então, é mais ocupação de terreno para casas de veraneio e ampliação de manchas urbanas, né? Quando a gente vai mais para o interior, por exemplo, Santa Catarina, você tem a agropecuária, né, como grande vilão, vamos dizer assim, né, que demanda por espaço. E no Minas Gerais a gente tem um fenômeno bem curioso que é a cearia, né, a produção de aço. Muitas pessoas podem perguntar aqui que tem a ver o desmatamento com produção de aço. Mas uma das matérias-primas para a produção de aço é o carbono. E o carbono vem da floresta, né?
Então, o carvão que eles tanto utilizam, que eles até utilizavam bastante do cerrado, eles continuam utilizando, infelizmente, mas também tiram da Mata Atlântica e é substituída por reflorestamentos de eucalipto. Então, a gente tem uma substituição, uma conversão da floresta por florestas de eucalipto, que nem sempre é bom. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa região aqui do Vale, né? São José. O Atlas aponta que há pouco mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica, o que seria em torno de 10% do nosso território. Como é que está o Vale, São José e o Vale de maneira geral, e qual é a importância de preservar o que ainda existe? Então, tivemos ciclos econômicos, principalmente do café, que foi um grande devastador, né? O que sobrou foram duas franjas, uma na Serra do Mar, né, que está relativamente preservada, e também outra na Serra da Mantiqueira. Então, isso se deve muito à dificuldade de acesso. Então, esses 10%, no caso específico do município de São José, está localizado nessa região mais serrana, né, onde está localizado ali o subdistrito de São Francisco, que tem uma economia meio baseada aí no turismo ecológico. Então, assim, a retirada, a supressão dessa floresta que está lá ainda vai significar muita perda para todos nós, principalmente a produção de água, né? A gente sabe que a manutenção da floresta, ela filtra, ela de alguma forma diminui o movimento de massa, né? Então, essas áreas de risco onde as pessoas constroem suas residências, se elas estiverem sem a floresta, essas massas vão se deslocar, como aconteceu lá em Teresópolis, Petrópolis, no Rio, que acontece historicamente há muitos anos, né? Isso fatalmente vai acontecer aqui também. As nascentes que estão por ali abastecem muito dos nossos reservatórios que estão na Cantareira, né? Ou até a própria qualidade de água do Rio Paraíba, que serve o Rio de Janeiro, né? Como a gente sabe. E algumas cidades aqui que vão daqui até o Rio de Janeiro. Então, se a gente perder esses poucos remanescentes que estão, com certeza a nossa qualidade de vida vai ser afetada. Para a gente concluir, nesses 30 anos de monitoramento, qual foi o avanço tecnológico? A gente, ao longo desses anos, a gente experimentou vários avanços tecnológicos, não só por conta do Brasil, que tem um programa específico, que é o CIBAS, né, desenvolvido com a China, que tem a bordo sensores destinados à observação da Terra, né, alguns específicos para a região amazônica, por conta da resolução temporal. E para explicar melhor, quanto mais frequente eu tenho a aquisição de uma imagem sobre uma mesma área da superfície da Terra, mais chance eu tenho de ver essa superfície e acompanhar o fenômeno que acontece lá, por desmatamento. Eu posso acompanhar desde o início e tentar coibi-lo antes que ele se torne um grande desmatamento, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é a resolução espacial, quer dizer, o poder que eu tenho de ver pequenas intervenções na floresta. Isso a gente tem feito, assim, desde que começamos, a gente só tinha um sensor que podíamos utilizar para esse fim. Hoje nós temos aí uma constelação de pelo menos 16 sensores, né? E que permite com que a gente veja uma mesma porção da superfície da Terra em 5 dias, né? Isso é considerado um relativo avanço, né? A gente tem essa possibilidade hoje de gerar um dado não só mais confiável, sob o ponto de vista de quantificar a área, mas também de identificar a alteração na floresta e, o mais rápido possível, acionar os órgãos competentes para tomar as atitudes para coibir aquela ação. Muito obrigada pelas informações. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco, o Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Daqui a pouco. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está procurando emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, cozinheiro de restaurante e operador de produção. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
A terça-feira vai ser animada aqui em São José. Confira na agenda cultural. A noite dessa terça vai ser de muitas risadas com show de stand-up comedy. O número conta com a participação dos humoristas Robson Nunes, Marco Zene e Rodrigo Marques. A apresentação é às 8 da noite num bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 30. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. A terça-feira vai ser de chuva e céu nublado. As temperaturas se mantêm amenas, máxima de 21 graus e mínima de 15. A quarta deve amanhecer com céu nublado, mas à tarde o sol pode aparecer. As chances de chuva são pequenas, apenas 20%. As temperaturas variam entre 11 e 19 graus. O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Agora a gente vai falar com o repórter Daniel Melo, que traz as principais notícias pra gente. É com você, Daniel. Boa tarde, Renata. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E nós começamos o Giro Esportivo desta terça-feira falando de futebol e da Copa Paulista. O São José dos Campos Futebol Clube já não tem um dos adversários que enfrentaria na competição. Isso porque o Santo André, na semana que passou, anunciou que não vai disputar o campeonato por conta do empréstimo que será feito do estádio Bruno José Daniel ao Comitê Olímpico Brasileiro. As seleções que participarão da Olimpíada do Rio de Janeiro terão o estádio como uma das sedes de treinamento para a competição. Bom, falando do futebol feminino de São José dos Campos, a pressão depois do empate com o Santos parece que aumentou para a técnica Emily Lima. Ela revelou, depois da partida, que vem sofrendo pressões por parte da torcida e também questionamentos da sua metodologia de trabalho por parte de membros da sua comissão técnica. Mesmo assim, a técnica disse que não se abalou com esta situação, alegou que teve 7 jogadoras que não puderam participar deste duelo contra o líder Santos e o São José está ainda disputando a liderança deste grupo 2 da competição. A situação, por enquanto, foi amenizada. E para a gente fechar falando do rugby, a Federação Paulista de Rugby confirmou para o próximo dia 18 de junho, aqui em São José dos Campos, a grande final do Campeonato Paulista de 15, que terá São José e Pasteur no CT Angui Guimerá, no campo dos Alemães. O horário será confirmado, mas provavelmente deve ser o mesmo horário em que acontecem todas as partidas, às 3h30 da tarde. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata. Daniel, muito obrigada pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.